Fala pessoal, como é que vocês foram hoje? Tudo bem? Hoje, dia 1º de junho de 2018, um dia inesquecível, uma verdadeira montanha-russa, uma volatilidade gigantesca no mercado de hoje, várias notícias onde o payroll, imagine, o payroll foi uma das poucas coisas que balançaram o índice, balançaram o dólar, mas mais uma vez Petrobras roubou a cena e foi aí uma explosão. Haja coração para quem está posicionado nela. Então vamos dar uma olhada aí no que aconteceu do dia de hoje. Confira. Vamos lá. Nosso Ibov, vamos começar pelo nosso Ibov. Nosso Ibov fechou a semana com uma queda de 2,10%, porém no dia de hoje fechou ainda positivo em 0,63%. Vamos dar aqui uma olhada no diário. Então você vê aí que respeitou a base do canal. Se a gente for dar uma olhada no semanal, a gente vê o canalzinho aqui, né? Desde o rompimento num canal de baixa e agora a gente está num canal de alta pelo semanal e a gente também pode ver isso pelo mensal. Então respeitou esse canal de baixa e vamos ver, a gente torce para que ele consiga fazer o movimento de voltar para o topo do canal. Vamos dar uma olhada aqui, como é que seria isso, né? Bem, estamos aqui no gráfico o gráfico semanal, então ele vem fazendo esse movimento aqui e agora ele bateu aqui no fundo. O que a gente espera é justamente que ele toque lá em cima, volte tudo o que ele caiu e dê continuidade esse movimento de alta que vem ocorrendo ao longo do tempo, desde 2016, quando ele rompeu aquele canal de baixa. Tá ok? Então é isso que a gente espera. Eu tenho uma expectativa muito grande, muito boa para o mês de junho, que é esse. Realmente o mês de maio foi bastante complicado, machucou muito, e agora a gente vê vários ativos que foram machucados, que caíram além do esperado, de forma muito exagerada. Então o que a gente espera para o mês de junho é justamente uma alta, justamente elevar o patamar aí do Ibov e de vários ativos que estão ou corrigindo no mensal ou estão numa área de suporte. É o que a gente vai verificar nesse mês de junho, tá ok? Eu vejo aí para o mês de junho bastante oportunidade de swing trade para quem quer fazer um position, quer montar uma carteira de mais de longo prazo. Então, se a gente for dar uma olhada aqui no Ibov, no mês de maio, vamos ver aqui quanto é que caiu. Caiu aí mais de 10%, tá ok? Caiu mais de 10%. Tem vários ativos que caíram na ordem de 30%, de 40%, como é o caso de BBAS3. Então a gente tem uma expectativa muito grande que tem aí uma volta do estrangeiro para elevar o nosso Ibov lá para cima novamente. Hoje o dia foi de bastante volatilidade. Você vê aqui que a maioria dos ativos, inclusive o dólar, subiu. Somente Petrobras aí que teve aí uma queda de 14% e 14,86%, que haja coração para quem está posicionado em Petrobras. Tem que ter estômago. Além disso, em outros ativos do governo tem que ter muito estômago para aguentar esse balanço todo, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu no índice. Um dia também incrível para o nosso índice. Coloquei no gráfico errado, vamos ver se ele volta aqui para o gráfico certo. Mas então vamos. Ele travou. Vamos lá. Dá uma travadinha aqui, não tem problema. A gente vai falando de outras coisas. Por exemplo, vamos lá. A gente vê aqui o índice financeiro finalmente teve uma alta forte em 1,94%, ou seja,
os bancos deram uma balançada depois do anúncio do Pedro Parente, que saiu da Petrobras, mas depois retomou o caminho de alta e subiu aí 1,94%. O índice industrial, 1,95%. Mobiliário, 1,14%. Materiais, que vem Vale, Petrobras, a Vale se destacando mais uma vez, incrível a Vale. Ela pouco oscila mesmo com essas notícias tão impactantes. Ela, por conta do dólar, tem sustentado aí bastante a performance dela. Índice de elétrico, 3,17%, consumo 2,62%, com Magazine Luiza performando de forma excelente. E aí a gente vê aí Bradesco, BBS, Tube, tendo aí altas também expressivas, além de Vale, como eu falei, 4,21%, excelente, já fazendo um pivô de alta aí do diário novamente, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu no índice. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde é que ele começou? Bem, vamos ver aqui. Começou aqui. Está marcado aqui. Bem, ele começou o dia. Deixa eu ver se esse gap de alta aqui foi onde ele começou. Exato. Ele começou o dia, estou no gráfico de 15 minutos, tá? Ele começou o dia num gap de alta, tá? E aí ele fez uma correção, onde a gente tinha aqui uma resistência, só que ele furou a resistência, e aí a gente tinha dado até no direto ao ponto um rompimento desse ponto aí, na casa do 300, só que como ele fez um gap de alta, ele voltou no direto ao ponto. Eu até coloquei que isso aqui poderia ser um suporte, e aí fazer uma compra de risco, porém ele vazou, não adiantou quem fez a compra de risco, mas depois ele fez o rompimento novamente, e aí subiu bastante. Só que nesse momento aqui foi quando o Pedro Parente falou que iria deixar a Petrobras. Aí o mercado ficou em pânico, o índice caiu bastante e ficou em leilão. Petrobras também ficou em leilão. Aliás, Petrobras, no mínimo, pelo menos, eu estava acompanhando Petrobras, no mínimo ficou 2 vezes em leilão. Pode até ter sido mais, mas pelo menos 2 vezes Petrobras ficou em leilão. E a gente teve aí uma queda de mais de 2.500 pontos em muito pouco tempo. Em menos de meia hora caiu bastante, caiu muito. Petrobras também caiu demais, tá? E depois foi normalizando, e aí o índice voltou a subir, voltou a ficar num patamar próximo ao que estava acontecendo. Tudo estava muito bem, tudo dava a entender que o índice iria para cima. As bolsas americanas estavam indo muito bem também, só que quando teve um anúncio do Pedro Parente, aí acabou com tudo. Tudo quanto é ativo, ou a maioria dos ativos, tiveram uma perda, mas aí o mercado começou a digerir a notícia e aí voltou a subir, sendo que nesse momento aqui, lá pelas 5 horas da tarde, a gente teve mais um momento aqui de queda brusca. Se eu não me engano, ficou em leilão também. A gente viu até que o Itaú, ele deu uma despencada. Eu não sei nem se eu tenho aqui. Não vou ter aqui o gráfico dessa queda toda. Itaú vendendo mais de 30 mil lotes no mini índice. Então foi isso aqui que aconteceu, exatamente pela venda de mais de 30 mil lotes no mini índice. Não sei porquê, mas depois voltou tudo. E aí o nosso índice futuro fechou em 77.710, numa alta de 0,56%. Ok? Um dia de bastante volatilidade. A gente vê que o payroll foi mais ou menos 9,5, mas não mexeu muita coisa. Mas o que mexeu mesmo foi Petrobras. Tá? O dólar também teve aí mais um dia de alta. E aí ele fechou
E aí, numa alta de 1,06%, teve uma variação de quase 40 pontos, tá ok? E agora continua aí numa resistência ali em torno do 800, nessa faixa de 800, 810. Vamos ver se o Banco Central vai novamente tentar segurar essa alta do dólar, que está muito forte. Isso tem beneficiado bastante Vale. Tá? Como ela é uma exportadora, é por isso que ela ainda dá uma segurada e está muito forte. Vamos dar uma olhada aqui nos principais ativos. Eu não vou dar uma olhada hoje daquela geral nos índices setoriais, mas eu vou dar uma olhada aqui em alguns ativos, nos principais ativos, para a gente ver o que aconteceu. Deixa eu ver onde é que ele está. É aqui. Bem, começando então por Petrobras. Bem, a gente viu, né, que Petrobras, com a greve dos caminhoneiros, estou aqui no gráfico diário, perdeu esse primeiro suporte da primeira vez, depois ela já perdeu 2 suportes importantes e agora ele foi até o último suporte aqui e aguentou. Se a gente for dar um zoom out aqui, ou até colocar aqui no semanal, a gente vê aqui que tem aqui uma linha aqui interessante, um suporte interessante, que fica na casa aí do 14,90, 14,89. Tá ok? Também tem mais um ponto aqui. Aqui deu uma consolidada. Essa faixa aqui ele deu uma consolidada. E hoje parou novamente nessa faixa aqui do 14,90, entendeu? Então, segurou muito bem aqui, tá? Bem, o que dizer? Por enquanto, a gente não tem como entrar em Petrobras. Não tem, porque o stop, vai botar o stop aonde? Com mais de 9% de risco. Aí também tem que ter muito estômago, porque tá uma montanha russa Petrobras. Está muito complicado. Quando a gente pensa que vai ter uma recuperação, e ela estava subindo no dia de hoje, se eu não me engano, estava subindo mais de 3%, e aí a gente tem uma notícia dessa. A gente não sabe como é que vai ser a resposta do mercado, a presidente interino, a qual será o novo presidente definitivo. Então, é muito complicado, tanto no aspecto técnico, que a gente não tem aqui um stop decente, quanto num contexto político-econômico também é muito complicado aqui Petrobras. Por outro lado, o que a gente tem aqui em Vale, a gente tinha até falado, já está na hora de comprar Vale, ela bateu exatamente em 49,70, onde era o topo histórico. Se a gente for ver aqui, exatamente em 49,70 e tomou choque e agora já está subindo, tá ok? Ainda dá tempo, para quem tiver aí, segurar um balanço aí de 7% de risco, ainda dá tempo, porque o papel fez um pivô de alta aí no diário, fez uma correção nas médias, tocou aqui nesse suporte muito importante e agora voltou a olhar para cima. É um papel que me agrada bastante, tá ok? Bem, vamos passar aqui para GGBR, outro ativo que aí subiu bastante, 4,46%, tá? Brigou, vou até tirar essa linha daqui, brigou aqui nesse suporte e agora voltou a olhar para cima, tá? Por enquanto, né, não dá para entrar nele ainda. Ou então pode entrar e colocar o stop aqui abaixo de 14,62. Mas eu ainda esperaria um pouquinho, tá? Esperaria um pouquinho. Ainda tá um pouquinho caro esse GGBR. O que a gente espera é um movimento assim. Ele já fez uma perna 1. Aí o que a gente espera é uma retração qualquer. E aí sim, no rompimento aqui, a gente entra e coloca o nosso stop aqui embaixo. Aí sim, ele já diz que está numa tendência de alta. Vê que por enquanto não temos uma tendência aí de alta.
Não tem nada um indicativo nos 60 minutos e também no diário, tá ok? Ambev é uma daquelas ações que bateram no suporte e estão olhando para cima, tá? Então a gente também tem vários exemplos onde bateu no suporte e está olhando para cima, tá vendo? O suporte aqui, ó, aqui, e agora bateu de novo, tá? Outro que também está na mesma situação, Smile. Veja aqui, temos aqui suporte, bateu e olhou para cima, tá? E tem vários. Odontprev, mesma coisa. Que a gente tem aqui. Era uma resistência, virou suporte e agora está de novo olhando para cima. Tá? Hoje teve aí, apesar de ter uma queda de 0,50%, mas é um ativo que bateu no suporte, está olhando para cima e tem vários desse jeito, tá ok? Vamos falar aqui um pouquinho dos bancos que finalmente eles estão dando uma recuperação, uma resposta que a gente espera. A gente vê aí Bradesco subindo aí 2,43%, BBAS subindo aí bastante, aliás 0,95%, porém se a gente considerar esse fundo aqui, ele já subiu mais de 10%, tá ok? Itube já começou também a dar uma resposta melhor, uma alta aí de quase 2%, tá? Um papel aí que também é um pivô aí, aliás, uma consequência do Pedro Parente sair da Petrobras, é BR Foods, né, Brasil Foods, onde teve uma alta aí de 9,2%, né, batendo aí, superando essa LTB, e vamos ver se na segunda-feira confirma o rompimento dessa LTB ou então ele vai voltar para baixo da LTB. Mas rompeu, fechou acima e vamos ver se a gente tem um candle positivo, onde vai ter essa confirmação e aí o próximo alvo aí está nessa LTB, a segunda LTB. Tá? Então a gente vai ter um próximo alvo mais ou menos nessa casa aqui, onde ele deve bater na LTB, tá ok? Deixa eu botar aqui no semanal que fica mais fácil da gente ver. Ainda tem muito obstáculo, né? Ainda tem muito obstáculo, mas vamos ver como é que vai ser o comportamento com o Pedro Parente lá na Brasil Foods. Ainda não sei se ele vai ser o presidente, ainda não sabemos, mas como ele saiu de lá, foi por isso que o papel fechou aí numa alta impressionante. Outro papel que salta aos olhos é Magazine Luiza. A gente estava de olho nesse rompimento já há muito tempo do 114,51 e hoje a ação subiu aí 6,50% e superou o 114,51, fechando em 115,47, espetacular, simplesmente espetacular. E agora o céu volta a ser o limite, tá ok? Então é isso, pessoal. Um dia simplesmente também espetacular e emocionante. E para você que está posicionado em Petrobras, vai ter que segurar o balanço. Pode ser que tenha mais coisa aí. O que a gente espera que Petrobras retome o seu rumo, retome a política de preços dela, que o governo deixe claro que não vai intervir mais, e aí sim a gente vai proporcionar que esse papel suba cada vez mais, conforme foi feito desde 2016, quando o Pedro Parente entrou. Só ressaltando que quando ele entrou, o papel estava abaixo de R$ 9,00, tá ok? E hoje a gente tem Petrobras em 16,16, onde o topo aí foi R$ 27,00 nessa casa, tá ok? Então é isso aí, pessoal. No domingo estaremos aqui de volta. Deixa eu até mostrar. Voltar para mim. No domingo estaremos aí de volta, dando uma olhada. Vou dar uma estudada para ver que ativos a gente pode fazer com um olhar mais de médio e longo prazo. Então, para fazer um position, ativos que já caíram bastante e tem um fundamento interessante para carregar por algum tempo, tá ok? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, curtam o final de semana e fiquem na paz. Um abraço!